Olá, boa noite. Estamos transmitindo ao vivo nessa realização Ampicom especial em função dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos transmitindo pelo Facebook da Ampicom, pelo YouTube da Ampicom, pelo Facebook e YouTube da campanha Contas Públicas são da nossa conta e também pela rede social do Portal Pro Legislativo. É mais uma edição que em seguida nós vamos ver qual a agenda entre hoje e amanhã, uma edição especial. Meu nome é Sérgio Lerner, sou colaborador desse evento da Ampicom e vou apresentar para vocês para dar sequência no evento. Já estamos de início com uma boa audiência, tínhamos bastante gente nos esperando aqui. Um dos nossos convidados agora acredito que teve um probleminha aqui na transmissão, mas já deve retornar, justamente o mediador, mas ele deve voltar em seguidinha. O tema do nosso evento hoje é 20 anos da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Representantes do controle externo fazem balanço dos 20 anos da Lei da Responsabilidade Fiscal. Esse que é esse que é o nosso objetivo hoje, esse que é o nosso tema, com os seguintes convidados. Vou dando sequência aqui enquanto que o nosso mediador procura ingressar. Eu tenho aqui na nossa linha de cima, à minha direita, a presença de Milene Dias Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Pará e também diretora da Atricom. Bem-vinda, conselheira Milene. Obrigada. Aqui, ao lado da conselheira Milene, nós temos Valdecir Fernandes Pascoal, conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco e ex-presidente da Atricom. Bem-vindo, conselheiro Valdecir. Boa noite, uma honra estar aqui com vocês. Na linha de baixo, também pela ordem aqui de visibilidade, a participação de Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do MP de Contas da União, ex-presidente da Ampicom. Bem-vindo, Júlio. Boa noite, obrigado. E aqui, ao ladinho do Júlio, a Luciene Pereira da Silva, auditora federal de controle externo e presidente da Audi TCU. Bem-vindo todos, e agora vou recolocar aqui no timeline, no nosso feed, retornou o nosso mediador, que vai, então, dar a ordem dos debates aqui, das apresentações de cada um. Apresentando o nosso mediador, é o Stanley Botti Fernandes. Ele é jornalista, meu colega, e também procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Então, a mediação e a condução agora fica com o Stanley. Boa noite a todos. É um prazer estar participando dessa live da Ampicom. Agradeço ao Dr. Stephenson Victor, presidente nacional da carreira dos membros do Ministério Público de Contas, pelo convite. Um prazer muito grande podermos nos debater. A web do Stanley não está legal no momento. Acho que talvez, Stanley, tenha que tentar se está no 4G, vamos tentar o Wi-Fi, ver se ela tem se ela dá uma melhorada aí para você voltar à sua participação, tá ok? Vamos dar andamento agora. A ideia dessa dinâmica é dar 3 minutos para cada um dos nossos participantes, que dê a ênfase que achar necessário nessa releitura, nesse balanço dos 20 anos da Lei da Responsabilidade Fiscal. E vou manter a ordem aqui de visibilidade do nosso quadro da TV, passando a palavra para a conselheira substituta do Tribunal de Contas do Pará, a Milene Dias Cunha, diretora da Atricom também. Milene? Boa noite a todos. É uma honra o convite feito pela Ampicom para estar falando dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Grande responsabilidade para mim começar essa live hoje. Acredito que teremos aí vários assuntos para serem debatidos quando o doutor Stanley voltar com as perguntas, mas eu apenas quero fazer brevemente aqui uma consideração em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um marco do sistema financeiro orçamentário no Brasil, lá ainda nos idos dos anos 2000,
trouxe aí importantes instrumentos para qualificar o debate democrático, aumentando a questão do planejamento, determinando, na verdade, uma maior cultura de planejamento por parte dos gestores públicos, né, trazendo normas determinantes em relação à ampliação da transparência, tão fundamental para que a gente possa realizar o controle, a fiscalização, privilegiando também aí princípios importantes relacionados à fiscalização e ao controle. E, ao completar 2 décadas, a gente percebe, sim, né, alguns avanços e outros pontos de melhoria, e que eu acredito que a gente vai debater isso durante essa live, alguns aspectos importantes em relação a isso, questões que talvez precisam ser aprimoradas, quais são os pontos de avanço, aquilo que funcionou muito bem, aquilo que talvez precise de alguns ajustes para se ter um resultado ainda melhor, né? De que modo que a gente pode maximizar e implementar aí os direitos fundamentais instituídos na nossa Carta Magna, né? Como que a LRF pode ser um instrumento para propiciar, né, a implementação desses direitos, ao contrário, talvez, de algum entendimento de que ela acabe barrando. Na verdade, a gente busca tentar trazer uma reflexão de que ela, na verdade, é um instrumento para implementação disso, bem como também um importante instrumento para mudança de cultura no âmbito da administração pública, no que diz respeito a planejamento, transparência e gestão na aplicação dos recursos públicos. Basicamente, então, é essa a introdução que eu gostaria de fazer. Tá ok, obrigado pela participação inicial da conselheira Milene, e vou passar agora a palavra para a sua participação inicial, mas antes vou ler aqui algumas mensagens também, já prestigiando quem está aqui nos prestigiando, né, pessoas dos sistemas de fiscalização de contas, público também, já estou identificando várias pessoas também de Observatório Social, pessoal do MPC lá de Goiás também acompanhando, pessoal lá do Audi TCE do Rio de Janeiro também acompanhando, mandando um abraço especial, uma saudação para a Luciene aqui, também lá aqui de São Paulo, né, onde eu me encontro, o Alan Hirtz também, uma mensagem aqui do presidente da Ampicom, o Stephenson Victor, excelente debate sobre a LRF, nosso ilustre aniversariante do dia, com grandes nomes do controle externo da administração pública brasileira. A Ampicom agradece a participação de todos. Em seguida, a gente já vai registrar mais comentários também, mas vou passar agora a palavra de introdução do conselheiro Valdecir Pascoal, Fernandes Pascoal, conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco. Eu parabenizo a Ampicom pelo evento, pela live, pelo tema histórico, balanço sobre os 20 anos da LRF, e saúdo novamente os colegas aqui presentes e os que nos assistem Brasil afora. Eu começo contextualizando a LRF no cenário de grandes mudanças das finanças públicas nacionais e da governança pública no Brasil. Você tem várias inflexões ao longo da história, ao longo da década de 80. Você começa com a luta pela redemocratização, e aí o marco é a Constituição Federal de 88. Você tem logo depois a estabilização monetária com o Plano Real. Aí depois vem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos inícios dos anos 2000. Depois a inclusão social, depois o combate à corrupção. São 5 marcos de inflexão onde a LRF tem um lugar de destaque por ter, de alguma forma, trazido a lume esse tema da responsabilidade, um tema que diz respeito ao próprio princípio republicano. Fazendo um balanço bem ligeiro, depois a gente pode partir para os debates, eu me lembro de uma música de Lulu Santos, Assim Caminha a Humanidade. E tem uma passagem dessa música que diz mais ou menos assim: não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, ainda vai levar um tempo. Essa é a minha percepção da Lei de Responsabilidade Fiscal nesses 20 anos. Nós tivemos uma primeira década que fez parte de uma primeira onda de sensibilização. O país se uniu em torno dessa temática, governos, controles, sociedade, imprensa, terceiro setor. Tivemos, na primeira década, bons resultados, houve um ajuste fiscal. A gente pega um indicador da despesa com o pessoal, por exemplo, que era um gargalo, que tinha estado e município com mais de 100%
de comprometimento da Receita, houve um ajuste, mas muito mais pelo lado da Receita, porque coincide com o crescimento econômico, com um boom econômico, e se cresce a economia, cresce a arrecadação, e o ajuste vem automaticamente. Não foi muito pela racionalização da despesa, foi mais pelo ajuste pelo lado da Receita. Mas um aspecto importante foi a desideologização desse tema responsabilidade fiscal. A lei não tem ideologia, ela permite, por exemplo, resultado primário. Governo mais de tendência expansionista pode buscar até déficits primários com endividamento maior. Outros, mais ortodoxos, podem buscar superávit primário. Então, quebrou um pouco esse paradigma do preconceito aí ideológico. Mas houve depois uma segunda década, que é essa que a gente está. Essa não foi tão boa, esse é o lado ruim da música, porque houve a crise fiscal, a partir de 2008, 2009, há uma onda, um novo ciclo de crise, de recessão, de queda no PIB, e aí começa uma pressão maior sobre os órgãos de controle, no sentido de interpretar com mais flexibilidade, levando em conta a crise, e os resultados não foram tão bons, vamos dizer assim. Eu destaco, por exemplo, o caso de Pernambuco, que é um caso de relativo sucesso de implementação da LRF, tanto pelos governos quanto pelos órgãos de controle, imbuídos da fiscalização. E falo rapidamente, para finalizar essa primeira fala, sobre os desafios do futuro. Nós temos que discutir a LRF nesse contexto de pandemia, né? Há uma aparente antinomia entre princípios constitucionais da austeridade, da responsabilidade fiscal com o direito à vida, com direitos fundamentais à saúde e à vida. É preciso dar uma construção interpretativa, excepcional, temporária, alguns instrumentos da LRF. Esse é um tema que vem sendo tratado pelo Supremo Tribunal Federal e vai chegar também aos tribunais de contas, já estão chegando. Logo depois a essa questão da pandemia, esse contexto, nós temos que pensar a estrutura da LRF. Estávamos pré-pandemia com o Plano Mansueto, o PLP 149, que tratava, numa segunda parte desse projeto de lei, de reforço da responsabilidade fiscal, no sentido de blindá-la, né, de dar mais consistência, de dar mais clareza a muitos indicadores. E temos também a PEC do Pacto Federativo, que trata da questão da uniformidade, que é uma questão importante, sobretudo se não houver esse reforço da LRF. Havendo reforço via o PLP de Mansueto, você diminui a necessidade dessa preocupação com a uniformização, porque vai clarear muitos pontos. E há, por fim, nesse futuro, me parece, a necessidade de um novo pacto. A sociedade precisa rediscutir a LRF e uma nova concertação que envolva a sociedade, governos, órgãos de controle, para a gente trazer de volta a sensibilização para esse tema, a responsabilidade fiscal, que precisa ser cultural. É preciso ter a boa vontade de todos com esse tema que diz respeito à qualidade da nossa República. Ok, obrigado. Participação inicial do conselheiro Valdecir Pascoal. Agora vou colocar também algumas mensagens que chegam da nossa plateia. O Gabriel Leger, dando parabéns aí pela Ampicom. Também o presidente da ANTC, o Francisco Gominho. Boa noite para esta verdadeira seleção brasileira. Bom debate, amigo, a todos. Mandando a sua saudação, Osmar Viana e outros. Agora, passar novamente aqui a palavra para o nosso mediador, acredito que a internet agora estabilizou, o Stanley Bott. Boa noite, agradeço a paciência, agradeço o convite da Ampicom para participar, peço desculpas aí pelos problemas que às vezes fogem aqui mesmo do nosso controle. É um prazer poder participar. Eu vou passar a palavra agora para a Luciene, fazer o seu balanço sobre esses 20 anos da sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este evento, quero parabenizar a Ampicom por essa iniciativa, né? Apesar de estarmos confinados, né? A gente consegue se reunir. Bom, a minha visão nesses 20 anos, né, nessas 2 décadas de lei de responsabilidade fiscal, inegavelmente, a lei é um importante avanço, ela avança em questões de finanças que a lei 4.320 não contemplava, ela avança em relação às 2 leis complementares que haviam sido
editadas na década de 90, a Lei Complementar 82 e a 96 também, que estabeleciam os limites da despesa de pessoal e não foram em nada efetivas. Sem dúvida alguma, em 2000, com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, há uma grande mobilização entre os órgãos de controle, os órgãos de finanças do governo federal também, o Congresso Nacional, e nós tivemos, como o Valdeci Pascoal bem sinalizou, uma primeira década de muito debate, mas já na primeira década já se verificava, mesmo com aquele crescimento econômico, a gente surfando no boom das commodities, sem dúvida, a gente poderia ter avançado mais na primeira década. Ela foi muito marcada por assimetrias na interpretação da norma. Eu diria que na primeira década a Lei de Responsabilidade Fiscal foi aplicada de uma forma mais integral na esfera federal. Os estados e municípios não aplicaram, já começaram as criatividades interpretativas na década de 90 e, sem dúvida alguma, a última década, eu diria que a lei, quer dizer, não a lei, né? A lei, ela permaneceu, inclusive foi fortalecida em 2009 com a aprovação da Lei Complementar 131, mas, lamentavelmente, a gente avançou pouco em visibilidade, a gente até tem várias informações em vários sites, mas eu diria que não são informações inteligíveis para o cidadão, e o que nós tivemos foi, em termos de finanças mesmo, no plano fiscal, um enorme retrocesso com a fragilidade das finanças na esfera federal, e aí, sem dúvida alguma, se a União, na primeira década, deu exemplo, né, e ainda puxou estados e municípios, na segunda década, eu diria que a União foi um fracasso, né, e, sem dúvida alguma, isso impõe um desafio aos órgãos de controle e à sociedade civil para a próxima década, que já começa com esse enorme desafio de uma política pública essencial, que nós poderíamos estar enfrentando essa situação com um pouco mais de conforto, mas, lamentavelmente, nós fomos assolados por essa calamidade, numa situação fiscal de enorme fragilidade. Então, eu não tenho dúvida que a próxima década será uma década bastante difícil. Eu não sou muito otimista, eu tenho uma visão, eu diria, bastante pessimista. Então, isso vai exigir dos órgãos de controle, sem dúvida, austeridade. E na próxima década não há espaço mais para essa assimetria na aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal que vivenciamos essas duas últimas décadas. Sem dúvida alguma, isso nos impõe hoje um enorme desafio. Eu diria que, no plano orçamentário, a gente precisa avançar, porque a LRF ela é uma norma fiscal e ela não resolve todos os problemas da gestão. Então, regulamentar o artigo 165, parágrafo 9º, para que tenhamos regras orçamentárias que sejam aplicadas em todos os entes. Sabemos que uma boa parte da dívida de estados e municípios são dívidas que decorrem de uma enorme fragilidade orçamentária, e isso faz com que um perfil da nossa dívida seja uma dívida considerada de péssima qualidade, né? Quando a dívida de municípios tem origem em parcelamento de débitos de INSS, de FGTS, de PIS/PASEP, eu tenho encargos altos em cima
de uma despesa que era para ser paga mensalmente, sem dúvida alguma, esse ente da federação terá muita dificuldade de fazer investimentos. Bom, mas esgotou meus 2 minutos. Vamos passar a palavra para o próximo debatedor. Obrigado, Luciene. Eu vou passar a palavra, aproveitar que o Júlio conseguiu se conectar, vou passar a palavra para o Júlio Marcelo fazer a sua ponderação. Boa noite, pessoal. Estou aqui apanhando da tecnologia. Olha só, é uma honra muito grande estar aqui, né, com vocês nessa noite. Quero dar meus parabéns à Ampicom, na figura desse presidente exemplar, querido, dirigente, que é o Stephenson, que está nos propiciando esse momento. É uma honra estar aqui com a Milene, essa figura brilhante do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né, magistrada de contas de primeiro quilate, o Valdeci Pascoal, que é um conselheiro que eu admiro muito, né? Tivemos juntos em tantos eventos e ele, com a paciência de me ouvir, muitas vezes criticando os tribunais de contas, e ele, como presidente da Tricom, sempre respondendo com uma elegância, uma correção, um equilíbrio. Aprendi muito com ele em todos os eventos em que pude compartilhar da presença dele, do conhecimento, pude desfrutar do conhecimento dele. E a Luciene, que dispensa apresentações, mas quero dizer apenas que, para mim, ela é a maior profissional do controle externo de todos os tempos, nada menos que isso. Depois de 25 anos militando nessa área e conhecendo pessoas brilhantes, fabulosas, posso dizer com toda tranquilidade que a Luciene é a minha ídola no controle externo, pela capacidade intelectual de trabalho inigualáveis. Bom, LRF é uma lei, a meu ver, maravilhosa. Eu sou apaixonado pela LRF, ela é uma lei do bem-estar, ela é uma lei da prosperidade. Muitas vezes criticada, atacada, como se fosse a lei que vem amarrar os braços, as pernas dos governantes, como se fosse uma lei que vem impor a negação de direitos sociais, como se fosse uma lei tacanha, uma lei de pessoas que têm visão míope ou que têm cabeça de planilha, que não pensam no social. É bem o contrário. A LRF é uma lei do bem-estar social, é uma lei da prosperidade. É a lei que visa o bem gastar hoje para obter bons resultados hoje, mas resultados efetivos sustentáveis, sem inviabilizar os gastos necessários do amanhã. Esse equilíbrio entre o hoje e o amanhã é o grande mérito, é o grande legado, é a pedra de toque da LRF. Nesses 20 anos, né, chegamos aqui com dificuldades, muitos estados com uma crise fiscal profunda, a União também com uma crise fiscal profunda, um déficit orçamentário imenso. E aí a gente pode fazer um paralelismo até com esse isolamento social da pandemia que a gente está vivendo agora, né? Apesar do isolamento social, estamos aí com 7 mil e algumas centenas de mortos. E se não tivéssemos o isolamento, né, qual seria a situação? Estaria muito pior, talvez estivéssemos aí com 30, 40, 50 mil mortos. Para a LRF vale a mesma coisa. Se ela não conseguiu impedir todos os problemas que temos hoje, né, a crise fiscal na União, os estados que ultrapassaram os limites de gasto previstos nela, de pessoal, sem ela estaríamos muito piores, não há a menor dúvida. Então, eu queria começar esse debate, além de agradecer a Deus, a vida, né? Nós estamos vivendo num momento de pandemia, a gente tem que ver o quanto nós somos todos frágeis, como um vírus pode nos tirar do cenário. Então, só de estar aqui hoje já é um momento de celebração muito grande. E celebrar os 20 anos da LRF, nesse momento, ela será tão necessária como sempre. Quem pensa que agora nós temos que gastar mais, esquece a LRF, está pensando o contrário. Nos momentos de escassez,
de adversidade, né, a responsabilidade fiscal é tão ou mais importante que quanto no tempo das vacas gordas, né, em que é possível gastar mais com mais tranquilidade. Os gastos bem feitos que faremos agora para enfrentar a pandemia, para reativar a economia, para dar assistência social, para fornecer recursos para a saúde, né, tem que ser feitos com a máxima responsabilidade, porque nós temos um futuro, né, nós temos que viabilizar o futuro, nós não podemos inviabilizar o futuro. Então, essa é a minha primeira palavra e muito obrigado a todos. Obrigado, Júlio. Aproveitando o que você falou, mencionou algumas dificuldades, né, que a gente tem enfrentado, além da sua brilhante atuação no Tribunal de Contas da União, você se notabilizou pela defesa da responsabilidade fiscal. Ficou muito patente isso nos últimos anos, a sua participação, inclusive no próprio processo de impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas, apesar disso, apesar de todos os avanços, como você mesmo mencionou, nós ainda temos graves problemas fiscais no âmbito de todos os entes da federação, municípios, estados, União. E eu pergunto para você, olhando para trás nesses 20 anos, o que deu certo da Lei de Responsabilidade Fiscal? Bom, na minha opinião, ela deu certo em vários aspectos. Ela, embora tenha sido violada em várias situações, ela serviu de freio, né, em tantas outras, né? Quantos reajustes salariais inapropriados ou inoportunos foram evitados justamente porque levariam entes a ultrapassar sua capacidade de pagamento, limite de gasto de salários, e preservando assim a capacidade de custeio e de investimento desses entes. Ela trouxe referenciais que estão aí, mal ou bem, né, não estão no nível ótimo que nós gostaríamos, mas faz parte hoje da discussão técnica e política em todos os níveis da federação, né, nos municípios, nos estados, na União. Muitas vezes a LRF é amaldiçoada como aquela que impede certos gastos que são populares, que são simpáticos, mas que já estão num limite que inviabiliza o futuro. Então, eu acho que ela deu muito certo nisso, né? A gente hoje teve esse episódio do impeachment, que, se é lamentável por um lado, ele tem um efeito colateral extremamente educativo, positivo, de mostrar que ninguém está acima da lei, que se um presidente da República que descumpriu a LRF pode ser afastado, no caso afastada, né, a ex-presidente, o mesmo vale para governadores e prefeitos, e todos precisam, então, estar atentos aos seus ditames. Esse episódio histórico serviu para fortalecer, né, a crença nessa norma. Agora, falta muito ainda, né? Falta educação fiscal, para o próprio Poder Judiciário compreender mais por que às vezes, o não que se diz agora é para permitir o sim do amanhã, né? Por que às vezes é importante a União não conceder garantia a empréstimo de um Estado que está gastando demais, porque ela precisa ser, primeiro, justa com os outros Estados, passar a mensagem correta de respeito, de responsabilidade. O Judiciário, às vezes, ainda movido pelas demandas imediatas, né, de entes da federação, às vezes ainda vai em descompasso com o sentido da LRF. Então, faltou educação fiscal, faltou criar uma cultura de responsabilidade fiscal efetiva no país. A gente vinha de uma cultura que gasto público, quanto mais, melhor, né? Porque gera votos, porque parece que a gestão é muito vistosa, né? O prefeito que gasta, o governador que gasta, o presidente que gasta, parece que está fazendo muito. A questão é saber se esse muito que ele está fazendo não vai inviabilizar o futuro daquela própria comunidade. Então, a gente vem da cultura do gasto. Passar para a cultura da responsabilidade não é fácil, né? Não é fácil, não. Exige um processo educativo da sociedade. E faltou enforcement
em muitos estados por conta de interpretações da LRF que alargaram muito o limite de gasto de pessoal. E aí tem estado da federação que está com 80% hoje de comprometimento da receita corrente líquida com a folha, quando o limite da lei é 60%. Então, foram erros históricos. Aqui não é questão de colocar ninguém na cruz, mas de entender que foram erros e que a gente precisa corrigir os rumos, porque esses erros têm um custo para o futuro. O futuro daqueles atos passados é o presente hoje. A gente precisa corrigir para não incorrer novamente nesses mesmos erros. Obrigado, Júlio. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebida com a ideia de ancorar as expectativas dos agentes econômicos através da sustentabilidade da dívida pública, a relação entre a dívida e o PIB. Mas hoje, terminou 2019 com 75%, a dívida pública correspondendo a 75% do PIB. Na cerimônia de sanção da lei, o ministro do Planejamento, Marcos Tavares, falou que no Brasil, com a lei, já não haveria mais atraso no pagamento da folha de servidores, aposentadorias e pensionistas. Mas nós estamos vivenciando isso em muitos estados da federação. Então, eu pergunto para a Luciene, o que faltou? Quais pontos da lei podem ou precisam ser aperfeiçoados, na sua opinião? Bom, essa é uma boa pergunta, né? O que teve na União? Perdão. Eu acho que a gente precisa comparar o padrão de gasto de pessoal dos entes da federação. E aí, em termos de despesa de pessoal, o porquê que a gente teve os últimos 5 anos marcados por atrasos de pagamento e crise. E aí eu acho que é um conjunto... Luciene, eu vou te pedir só uma gentileza, me desculpe, é que eu acho que o teu retorno de áudio está um pouquinho alto aí, está dando um pouco de eco. Se você puder baixar um pouquinho o volume da tua caixa, vai ser melhor. Ok. Está me ouvindo melhor? Ainda está com retorno. Ainda está com retorno, né? Baixa um pouquinho, o suficiente para nos ouvir. É que eu não estou ouvindo algum de vocês. Vamos lá, então, vamos lá. Bom, eu acho que tem, assim, alguns fatores, sem dúvida alguma, os órgãos de controle tiveram uma participação importante e precisa haver uma revisão de postura dos órgãos de controle. Nisso eu sou bastante crítica, né? Sempre fiz parte do Promoex, sempre falei com muita clareza, né? Que aquelas assimetrias metodológicas não nos levaria a bom resultado. O que a gente teve na União que permitiu segurar a despesa de pessoal, né? Um quadro de pessoal no Tribunal de Contas da União. Vários tribunais de contas não cumprem a simetria constitucional, não mantêm um quadro próprio de pessoal, portanto, não tem os mecanismos de freio e contrapeso capazes de fazer esse enfrentamento econômico com desdobramento político. Então, sem dúvida, se os tribunais de contas permanecerem na próxima década com essa fragilidade no quadro de pessoal, eu não acredito que vai haver uma mudança de cenário. Então, o que permitiu ao Tribunal de Contas da União que a gente pudesse dizer não para várias categorias que almejavam aumento de pessoal e, às vezes, até os nossos próprios colegas. Eu mesma, na condição de representante de classe, eu já disse não algumas vezes e paguei um preço por isso. Mas eu sempre digo, antes de ser representante de classe, eu sou auditora do Tribunal de Contas da União. Então, não esperem de mim a defesa de nenhuma agenda que venha ferir o ordenamento jurídico. Eu busco a melhoria
da nossa classe dentro do ordenamento jurídico. E isso é possível. Então, acho que esse é um ponto essencial que precisa ser enfrentado nos tribunais de contas, cumprirem a simetria que determina ao Tribunal de Contas da União um quadro próprio de pessoal. Com terceirizado, com cargos em comissão, concedidos, não vai haver enfrentamento dos limites, né, do descumprimento do limite de pessoal dos outros poderes, que às vezes é um preço alto que a gente tem que pagar. Então, esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que a gente precisa considerar é que a União repassa uma quantidade de recursos para estados e municípios, principalmente na área da saúde, e acaba que a contratação se dá pelos entes subnacionais. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir. Por outro lado, né, há também repasses que não podem ser usados para pagamento de pessoal e que acaba fazendo parte da receita corrente líquida, como royalties, como as transferências voluntárias. Então, a meu ver, se eu fosse tirar daqui e colocar ali, haveria um equilíbrio, né? Então, isso se fala muito do município, porque ele que contrata e etc. Eu acho que a gente vai ter que repensar o regime jurídico único. Ele acabou implodindo a nossa Previdência, e isso é um grande desafio para estados e municípios que acabaram tendo a mão frouxa em alguma medida, e isso acabou comprometendo além da capacidade. Então, o que nós tivemos foi esse resultado de vários fatores, chegando ao final aí de 2015, 2016, com o Rio de Janeiro naquela enorme crise, e outros estados também, como Rio Grande do Norte, com dificuldade, querendo usar dinheiro da saúde para pagar pessoal da segurança pública, enfim. Eu acho que a gente precisa fazer uma reforma administrativa, é preciso rever alguns aspectos do funcionamento do Estado, alguns desvios nessa parte administrativa que acaba resvalando na parte fiscal. Então, a parte fiscal, ela evidencia as consequências de muitos desvios administrativos, inclusive dentro do Tribunal de Contas. Obrigado, Luciene. Quero aproveitar para agradecer também todos aqueles que estão conectados conosco. Deixe seu comentário, participe dessa live, uma oportunidade muito fundamental para você participar, aproveitar esse time excelente de debatedores que estão aqui para discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal. A minha pergunta agora vai para o doutor Valdeci. A Lei de Responsabilidade Fiscal se preocupou com a transição na gestão pública, inclusive preveu normas que regulam os gastos em final de mandato. Então, na sua visão, Valdeci, como a Lei de Responsabilidade Fiscal afetou o funcionamento da democracia brasileira? Meu caro Stanley, se me permitir apenas pegar um gancho um pouco no que Luciene falou, eu achei importante as questões trazidas por ela, como sempre, pela sua expertise, pela sua inteligência, mas fazer uma pequena leitura um pouco diferente. Essa questão da LRF, o desafio da LRF era enorme, né? Você tem uma federação atípica como o Brasil, com realidades diferentes, uma federação que, além da União e dos estados, você tem um município, e essa lei foi de caráter nacional, você tem limites de pessoal para o município de Carnalbeira da Penha, em Pernambuco, município de 6 mil habitantes, uma governança diferente, necessita mais de pessoal naturalmente, pela sua natureza, e você tem esse mesmo limite para o município de São Paulo, que é o terceiro orçamento do Brasil. Então, o desafio era enorme. Os tribunais de contas, muitas vezes, são muito criticados, os estaduais e dos municípios. Claro que todos nós temos uma parcela de culpa, governos e controle, de uma maneira geral.
certo? Mas, às vezes, eu acho que é um pouco desproporcional essa culpa. Por exemplo, em relação à crise fiscal dos estados, você tem ali 7 estados em situações, 6 ou 7 situações gravíssimas, mas você tem outros tantos, a grande maioria, em situações razoáveis, alguns menos razoáveis, mas dentro de certo equilíbrio. Isso provaria que os tribunais, que os controles foram efetivos e de alguma forma, colaboraram. É preciso, então, ter uma leitura. Ao mesmo tempo, o TCU, com todo o respeito e a deferência que a gente tem a essa grande instituição, referência do controle externo, no âmbito do governo federal, as pressões são de outra natureza. Você não teve a pressão em cima do TCU, por exemplo, em gasto de pessoal, quando houve a calibragem do limite da LRF para a União, já pegou a União numa situação confortável, longe do limite, e não vai atingir, é quase impossível atingir. Diferente, por exemplo, dos estados, onde o Ministério Público, por exemplo, tem 2% e o Judiciário tem 6%. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a maior pressão nossa, em cima do TCE de Pernambuco, para mexer na interpretação, e não mexemos naquilo que era essencial, veio do Ministério Público, o órgão parceiro do controle. Aliás, um pequeno parêntese, né? Não coloco o Ministério Público de Contas, que tem sido atuante, mas nessa cadeia de responsabilização e de controle, dos órgãos de controle, acho que os tribunais estão até à frente de alguns estados em relação ao Ministério Público das ações penais e de improbidade decorrente. Então, é uma questão que precisa ser vista para não cometermos injustiças. Isso era o que eu queria falar em relação ao que o Luciano colocou, lembrando também que, no caso da União, você tem um endividamento. A União tem a meta fiscal, muitas vezes mandou projeto para alterar a meta, a capacidade de endividamento é enorme. O economista Zé Roberto Afonso acabou de ter uma palestra, uma live sobre isso, e que deixa claro, muitas vezes, o esforço, os PAFs da vida, os planos monsuetos da vida, vem para Estado e município, que precisa, sim, serem mais responsáveis. Mas a União, de alguma forma, está livre para o ajuste, prova que agora pode se endividar quase sem limite. Outra questão específica, Stanley, em relação a restrições em fim de mandato, os tribunais de contas, o controle externo, de uma maneira geral, tem uma ligação forte com a democracia, né? Porque fiscaliza a aplicação de recursos do povo, o orçamento que é aplicado. Por outro lado, tem a questão da própria lei da ficha limpa. Embora o Supremo tenha mitigado o nosso poder na lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa é um filtro para dar qualidade à democracia. E temos um papel importante. Na medida que nós julgamos as contas irregulares, isso pode acarretar inelegibilidade. Claro que a gente acaba contribuindo para a qualidade da democracia. E nas questões de final do mandato, nas restrições de despesa com pessoal, que é o artigo 21, o artigo 42, né? A grande questão é que agora a gente vive esse momento de fim de mandato. Eu, por exemplo, sou diretor da Escola de Contas aqui. A gente estava preparando um curso através do conselheiro Carlos Neves, justamente para passar as orientações de fim de mandato, só que vem a pandemia e coloca em xeque toda a governança e como o controle vai se portar diante desse tempo excepcional. É preciso pensar isso. Claro, a pandemia não é cheque em branco. É preciso respeitar regras de transparência, de motivação, de impessoalidade, de contratação, mas, de fato, gerou um cenário um tanto atípico que a gente precisa aprofundar qual a melhor maneira de ser forte no controle, mas, ao mesmo tempo, não impedir a política pública. Obrigado, Valdeci. Obrigado a você também que está acompanhando conosco essa live, com o seu comentário, com as suas perguntas. Sinta-se livre para participar. O Júlio Marcelo comentou há pouco a questão de a lei de responsabilidade fiscal amarrar muito o gestor, uma crítica que é muito feita a essa lei, a lei de responsabilidade fiscal. E uma das críticas endereçadas justamente nesse sentido é de que a lei de responsabilidade fiscal teria se sobreposto à Constituição, no que se refere à proteção dos direitos fundamentais, especialmente no tocante ao financiamento dos direitos sociais. Então, a minha pergunta agora vai para a conselheira substituta Milene. Você concorda com esse diagnóstico de que a lei de responsabilidade fiscal teria, de certo modo, reduzido a proteção constitucional desses direitos fundamentais?
Nós não estamos conseguindo lhe ouvir, Milene. O seu microfone está fechado. Agora, sim, agora me ouvem? Okay. Eu não concordo muito com essa afirmação. Eu acho que o nosso problema maior de resultado não está na norma, não está na lei, né, no normativo em si, e sim na aplicação da norma, né, na habilidade, na capacidade de colocar em prática o que está na lei, os valores, os princípios que estão ali definidos. Na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, se bem aplicada, se bem utilizada, ela pode ser, na verdade, um importante instrumento justamente para a consolidação dos direitos fundamentais. O que eu vejo, na verdade, no Brasil, de um modo geral, é que a gente tem uma ineficiência na gestão, na administração pública como um todo, né, um excesso de desperdícios. Nós não estamos habituados e não temos uma cultura que privilegie a avaliação por produtividade. Nós temos inúmeros normativos, não só na LRF, mas em outras normas no nosso direito brasileiro, que nos permite, por exemplo, avaliar a produtividade do servidor público, né, que nos permite elaborar um planejamento mais adequado para a realização de políticas públicas, mas o que a gente percebe, na verdade, na prática, é uma ineficiência generalizada, uma gestão pautada muito no imediatismo a curto prazo, sem que se analise e se estabeleça metas gradativas de qualidade. Pegamos, por exemplo, a questão da educação. Quando a gente analisa os nossos resultados no PISA, o Brasil não atinge 50% da meta que está ali estabelecida para os alunos do ensino médio, no que diz respeito, por exemplo, aos marcadores no ensino à matemática. Né, nós temos aí, por exemplo, as metas do INDEB, elas estão estagnadas desde 2011 no que diz respeito ao ensino médio no Brasil. Pouquíssimos estados conseguiram atingir a meta do INDEB em relação ao ensino médio. Isso acontece por quê? Seria necessariamente por uma ausência de recursos, limitação de recursos? Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo, na verdade, que há uma falta de cultura no planejamento da gestão pública, um pensar político limitado a um espaço temporal de 4 anos, e quando a gente tem uma alteração política no Poder Executivo, normalmente a gente não tem, na verdade, um compromisso com o que foi feito anteriormente, um propósito de continuidade em relação a essas políticas. Então, na verdade, eu acho que o nosso problema maior é muito mais de uma escolha qualificada do que necessariamente da norma que está esculpida na LRF. Né? Afinal de contas, não tem como a gente falar de cumprimento, de consolidação, de aplicação de direitos fundamentais sem um mínimo de equilíbrio das contas públicas. É preciso pensar e planejar a longo prazo e pensar em fazer a aplicação da política pública de forma gradativa, qualitativa e não meramente quantitativa. Né? Então, a gente precisa, na verdade, enfrentar aí um problema que a gente precisa enfrentar na verdade, não o sintoma, que é o desequilíbrio, mas sim a causa desse desequilíbrio. Né? O que está por trás desse desequilíbrio? Quando a gente fala, por exemplo, da despesa de pessoal, será que não seria possível a redução dessa despesa de pessoal? O que a gente percebe por parte dos gestores é que o limite da despesa de pessoal é quase que um ponto de chegada. Né, a gente percebe a administração pública, às vezes, muito inchada, com excesso de cargos comissionados, sem um estudo qualitativo da real estrutura necessária para aplicar determinada política pública. Quando a gente vai, por exemplo, para a iniciativa privada, que fornece o ensino de educação, em paralelo com o setor público, é mínimo, basilar da gestão das escolas de ensino privado que seja feito um dimensionamento adequado em relação ao número de professores, que será preciso, inclusive das substituições. No caso da administração pública, isso nem sempre acontece. O que a gente percebe é um inchaço da máquina pública, né, que gera uma ineficiência, sem uma preocupação com indicadores, sem uma preocupação com resultados baseados em metas palpáveis, em metas alcançáveis. Então, assim, eu acho que o nosso problema não é um problema de norma, né, quando a LF estabelece metas do superávit. O nosso problema é de aplicação da norma, porque nos falta uma cultura
voltada para a profissionalização da administração pública, uma cultura voltada para o planejamento da ação estatal. Então, assim, é uma questão muito mais cultural do que necessariamente uma questão de problema de norma, de dispositivo normativo. Essa é a minha visão. Obrigado, Milene. Agradecemos também aos comentários das pessoas que estão acompanhando a nossa live. A Thaís falou que falta planejamento. Um dos instrumentos mais importantes concebidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal foi o chamado Decreto de Limitação de Desempenho e Movimentação Financeira, também conhecido como Decreto de Contingenciamento. Esse é um instrumento muito criticado também, é alvo de muitas críticas, porque ele teria suprimido a capacidade de investimento do setor público. Por outro lado, algumas críticas dizem também que ele colocou muito poder nas mãos do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. E eu lhe pergunto, Júlio, você concorda com essas críticas que são feitas ao decreto de contingenciamento? Na sua opinião também, como fica esse instrumento diante da previsão constitucional recente do dever de execução das dotações orçamentárias? Vamos lá. A gente viveu uma era, até muito recentemente, de orçamento otimista, né? Orçamento fantasioso, com uma projeção de receita inflada, né? Super otimista, né? De um lado, o governo quer passar aquela sensação de que a gestão está muito boa, que a economia vai crescer muito, sejamos todos otimistas. De outro lado, essa inflação da receita, né, essa receita inflada, servia para acomodar dentro do orçamento todo tipo de demanda. Né? Eu quero aumentar o recurso para os hospitais filantrópicos. Ótimo, então põe aí mais dotação. Eu quero fazer viadutos e pontes e ferrovias, põe aí no orçamento, não tem problema. A receita vai ser ótima, vai dar conta de tudo. Quero aprovar concurso público em tais órgãos. Vai custar tanto. Não tem problema, não vai faltar dinheiro, porque a receita vai ser ótima. Olha só, 7% de crescimento do PIB, 5%, enfim. Aí, então, começa o ano com aquele orçamento, com aquela receita promissora, né, fantasiosa, ela não se confirma. Né? Você tem aquele famoso encontro marcado com a realidade. Ela não se confirma. E aí você, para cumprir a meta fiscal que está lá na lei, né, que você propôs, você, o governo, o Poder Executivo propôs, foi aprovada pelo Congresso Nacional, vale como lei, tem força cogente. O Poder Executivo tem que lançar a mão desse instrumento, né, de contingenciamento. E isso, obviamente, gera frustração em todo mundo que achava que tinha uma dotação suficiente para realizar os seus sonhos daquele ano. A universidade que não vai ampliar o restaurante universitário, não vai ampliar o laboratório, o Exército que não vai construir mais um batalhão, o Ministério da Saúde que não vai construir mais uma ala no hospital. Em todos os órgãos tem alguma frustração. Então, gerou esse sentimento de que o contingenciamento é um instrumento tacanho de frustração das finalidades públicas, quando ele passa a ser, infelizmente, só uma consequência, né, de uma infantilidade na hora de fazer previsão da receita, que se eu sou otimista demais, depois eu tenho encontro marcado com a realidade, vai dar ruim, vai dar errado. Eu vou precisar depois corrigir, essa correção é dolorosa. À medida que eu fizer um orçamento bem calcado na realidade, com uma previsão orçamentária ajustada, eu vou precisar de um contingenciamento mínimo. Se eu conseguir criar um ambiente macroeconômico positivo, ter até crescimento além do previsto, um excesso de arrecadação, não vou ter problema com contingenciamento. Pelo contrário, vou ter créditos adicionais ao longo do ano para poder gastar mais aquilo que surpreendentemente, positivamente está acontecendo. Então, eu não concordo com essa visão negativa, mas entendo perfeitamente o processo histórico que gerou essa visão negativa. O contingenciamento ele não trouxe poder
exagerado para o Executivo, porque esse poder, na verdade, sempre existiu, né? O orçamento, ele era, até recentemente, uma lei meramente autorizativa de gastos. O Executivo realizava aquilo que ele achava que era prioridade conforme a receita. A lei estabeleceu o mecanismo de contingenciamento, só tornou obrigatório a explicitação daquilo que vai ser prioridade e daquilo que vai ser deixado para depois. Agora, a gente está vivendo agora uma nova era, né, de orçamento impositivo. A gente tem que aprender a conviver com isso. Eu acho que tem seus aspectos positivos e negativos, né? O governo perde muito da sua capacidade, do seu jogo de cintura, da sua flexibilidade na gestão orçamentária para lidar com frustrações de receita, com situações em que ele vai se ver sem condições de executar todo o orçamento. Então, algumas vão ser impositivas, ele vai ter que proteger, e ele vai ter que sacrificar outras. Agora, o fato de você ter uma despesa impositiva aprovada pelo Congresso, assim, o conceito em si, ele não é ruim, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro de uma margem de razoabilidade, até experimentar um pouco, né? Ver a experiência histórica, qual é o tipo de despesa que vai ser impositiva. Tem que tomar cuidado para você não transformar a emenda impositiva em doação para municípios, né? Que isso aconteceu, né, com a última emenda, que você tem recursos que são agora repassados a municípios, tiraram a palavra doação, mas criaram lá uma modalidade de transferência especial em que não há nenhum compromisso com o gasto do município. O dinheiro vai lá totalmente livre para gasto, não tem que ter um projeto de gasto, e isso no ano eleitoral, né, como esse que nós estamos vivendo agora, pode virar um combustível para alimentar caixas 2 de campanhas eleitorais. Mas o conceito em si, né, de um gasto impositivo no orçamento não é ruim. O que pode ser ruim é a forma como esse conceito é aplicado, o tipo de despesa que vai ser escolhido para ser de gasto impositivo. Obrigado, Júlio. Obrigado pela sua resposta. Obrigado aos comentários da Heloísa Helena, Daniela Zago, Elisa, Sônia, Maurício Conte. Obrigado pela participação de todos aqui na nossa live da Ampicom. A minha pergunta agora vai para o Dr. Valdeci. A gente observou, após a crise financeira que abateu os mercados e acabou chegando com uma crise fiscal na Europa, um processo de constitucionalização de regras fiscais, introdução de regras fiscais no corpo das constituições desses estados nacionais. E algo que chamou a atenção foi que isso trouxe um rearranjo institucional, uma modificação na arquitetura institucional desses países. No Brasil, também, nós estamos passando por isso. No ano de 2019, por meio das emendas 100 e 102, nós tivemos a introdução de conceitos de variáveis fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Elas foram introduzidas no corpo permanente da nossa Constituição. E, ao mesmo tempo, nos últimos anos, nós temos observado um processo de erosão das atribuições dos tribunais de contas por meios jurisprudenciais. Então, considerando esses dois aspectos, a introdução de conceitos e variáveis fiscais no corpo permanente da Constituição e, de certo modo, a perda de competências dos tribunais de contas, eu queria, Valdeci, que você comentasse para a gente como você vê esse rearranjo institucional decorrente desses dois processos. Obrigado, Stanley. Uma excelente pergunta, que mistura aí dois temas altamente relevantes. De fato, a gente tem uma verdadeira constituição orçamentária financeira, né? Quando a gente olha os artigos da Constituição Federal que tratam do controle, por exemplo, do artigo 70 ao 75, fora o 30 e o 31, que também fala do controle no âmbito do município, você vai para o artigo 163
até 169, é tudo de regramento sobre orçamento e, nesses 30 anos de Constituição Federal, uma série de emendas, como muito bem colocado aí pelo querido Júlio Marcelo, a emenda do orçamento impositivo, que agora não é mais só as emendas, pelo menos essa é a minha opinião, de alguma forma o dever de gastar passou a ser impositivo, como regra geral, claro, que em situações de risco de não cumprimento de meta fiscal, você instaura aí o contingenciamento para poder não descumprir a meta, mas regra geral deixou de ser autorizativo, passou a ser impositivo. Você tem agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, o estabelecimento de regras excepcionais temporárias através de uma PEC, né? O que, em princípio, muitos colegas do controle externo achavam que não precisaria, bastaria estar no decreto legislativo ou numa própria alteração da LRF, com norma transitória, não precisaria constitucionalizar esse tema, mas o Congresso está achando por bem fazer isso para dar mais segurança jurídica. Por outro lado, há algum exagero nessas regras de constitucionalização. Por exemplo, na questão da DRU, né? A DRU que vem desvinculando receita orçamentária ao longo dos últimos tempos. A cada 3, 4 anos, você tem uma nova emenda constitucional, quando se poderia ter toda essa questão no âmbito da legislação complementar. O caso da DRU, ele vai para a Constituição, porque realmente o princípio da não vinculação da receita é constitucional, é o artigo 67, inciso 4º. Então, precisa, para poder estabelecer uma exceção, precisa mexer na Constituição. Mas fica, de alguma forma, uma norma constitucional muito prolixa e muito rígida. Em alguns momentos, vamos ter dificuldade de alterar isso, dada a rigidez que acontece. Mas é um fenômeno bem brasileiro, né? O ideal, em condições normais de temperatura e pressão, é que viessem os princípios na Constituição e as leis complementares e ordinárias tratassem dos detalhes, que dá mais flexibilidade e dá mais dinâmica. A segunda questão, também muito relevante, é a questão do papel dos tribunais de contas, né? Eu fiz uma reflexão recente sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre tribunais de contas nos primeiros 20 anos da Constituição Federal de 88, uma jurisprudência que reconheceu o nosso papel, nos colocou no patamar devido, poder geral de cautela, questão várias outras de devido processo legal, né? A própria súmula 347 vinha sendo ratificada ao longo desses 20 anos. Tivemos a súmula na relação de atos de admissão de pessoal, a súmula 3, súmula vinculante. Em vários momentos, o Supremo destacou o nosso processo de controle como não sendo um mero processo administrativo, mas um processo de colorido quase jurisdicional. E de uns 10 anos para cá, a gente se depara com um movimento de mudança jurisprudencial sem alteração do texto constitucional em relação às nossas competências, que, de alguma forma, tira a nossa força em alguns aspectos. Por exemplo, a primeira em 2016, sobre a lei da ficha limpa, né? O voto do ministro Barroso, que naquela ocasião foi por um voto, estava lá, inclusive, com a querida colega Luciene, em plenário, um dos dias mais tristes da minha experiência como presidente da Tricom e no controle externo, naquele momento que a gente esperava finalmente que fosse sedimentado a dicotomia conta de gestão e contas de governo, e, para nossa surpresa, mesmo tendo um voto emblemático do ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu não fazer a dicotomia no caso de contas de chefe de poder executivo, de prefeitos, o parecer final, o julgamento final ser da Câmara, mesmo ele sendo ordenador de despesa. Ali eu comecei a sentir que a gente precisaria ficar alerta. Logo depois vieram decisões sobre a súmula 347. Me diga como os tribunais de contas podem fiscalizar a gestão à luz do princípio da legalidade, no sentido amplo, na legalidade estrita, sem poder chegar no município, no Estado, na União, e se deparar, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Chega no município, o tribunal se depara com uma lei municipal que diga que todos os cargos daquele município são comissionados, mesmo aqueles que têm natureza naturalmente efetiva. O tribunal simplesmente não poderia chegar lá e dizer, olha, essa lei é inconstitucional, está tudo irregular, e aplicar sanções e determinar correções. Então, a súmula 347 é fundamental para a efetividade
das competências dos tribunais de contas e vem havendo sinalizações no sentido de revisar o que seria uma perda grande. E, recentemente, através de um voto do ministro Alexandre de Moraes, tratando da prescritibilidade do dano ao erário, é uma questão polêmica, realmente, o Supremo acabou de dizer que os danos ao erário são imprescritíveis, mas quando decorre do processo de Tribunal de Contas, tem uma prescrição. Ok, tudo bem, nós podemos ser mais ágeis em matéria de controle, não tenha dúvida disso. Mas a fundamentação que levou a esse voto e a repercussão geral, daí a preocupação, foi que os tribunais de contas não estão sujeitos a um devido processo legal. Isso me parece contrariar toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, dizer que os tribunais não julgam atos, condutas de gestores enquanto administradores. Ora, o artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal e o 1 trata que os tribunais apreciem as contas do presidente da República. O inciso 1, mediante parecer prévio. O inciso 2, que julga as contas dos administradores. É claro que nós não dispomos de mecanismos, como tem a polícia, como tem o processo judicial, de entrar muitas vezes na conduta dolosa, mas há o erro grosseiro, há o dolo eventual, há uma série de condutas que os tribunais de contas podem aferir e contribuir com o ciclo de responsabilização por meio das ações de improbidade, representando ao Ministério Público, né, para continuar o ciclo de responsabilização das ações penais e de improbidade. Então, isso preocupa. Então, me parece que há a necessidade das entidades de controle externo, junto com os tribunais de contas, o Ministério Público de Contas e o segmento da auditoria, nos unirmos para, de alguma forma, pensar uma estratégia de melhor convencer o Supremo Tribunal Federal para não enveredar em retrocessos que vai na contramão do que a gente espera de um controle efetivo e republicano. Obrigado, Valdeci, pelos seus comentários, pela discussão brilhante que está sendo feita aqui. Nós agradecemos a todos que estão participando, Felipe, Anderson Lima, comentários também de Gilberto Jales, Ruth Bastos, Jorge Batista, que é servidor efetivo do Tribunal de Contas do Estado do Pará, John Peterson também. Lembramos a todos que essa programação continua amanhã, às 17h30, mas permaneça conosco. Nós vamos fazer agora uma pergunta para a Luciene. Luciene, nós sabemos que em crises econômicas, em períodos de recessão, o Estado pode se valer de instrumentos, né, de política monetária, mas também de política fiscal. E, ultimamente, nós passamos por uma grave recessão aqui no Brasil, antes, é claro, dessa pandemia ter chegado, estou me referindo a esse período anterior à pandemia, que foi a maior recessão desde que começou a iniciar essa medição desses dados. E uma das críticas que é feita à lei de responsabilidade fiscal seria justamente que ela seria muito insensível aos ciclos econômicos, amarrando muito a atuação pronta do gestor público, principalmente, é claro, no caso da União, para fazer face a essas dificuldades financeiras ou econômicas que o país, eventualmente, uma hora ou outra, vai atravessar. Você concorda com esse diagnóstico? Essa é uma excelente pergunta. Eu não concordo que a lei de responsabilidade fiscal faça essas amarras. A própria lei de responsabilidade fiscal ela tem válvula de escapes para situações de pandemia, como no artigo 65, no artigo 66, o baixo crescimento do PIB, e se tratando de União, quem diz isso não está sendo correto, porque, na verdade, a União não tem limite de dívida, não foi fixado o limite da dívida mobiliária até hoje. Então, a União ela não está obrigada este ano ao cumprimento da meta fiscal, foi estabelecida uma meta de déficit de 124 bilhões de reais, mas isso foi suspenso quando o Congresso Nacional reconheceu a calamidade pública. O próprio artigo 65 suspende. Então, quem diz isso não... ou é alguma retórica política, enfim. Mas o Congresso
também aprovou, está aí em vias de finalizar a votação da PEC, do chamado orçamento de guerra. A meu sentir e no entendimento da Audi-TCU, desnecessária, salvo no que diz respeito a dar ao Banco Central instrumentos para salvar entidades, empresas que não integram o sistema financeiro, porque até o que é do sistema financeiro se resolve com uma lei complementar, já que o sistema financeiro nacional, pelo artigo 92, ele é regido por lei complementar. Portanto, o que está naquela PEC do orçamento de guerra, salvo essa restrição do artigo 164 da Constituição, o tudo mais se resolve por uma lei complementar, por leis ordinárias, no caso de contratação. Mas eu queria retomar um ponto que foi citado e até mencionar um artigo importante que, às vezes, ele passa sem que as pessoas se atenham, que é o artigo 67, que diz o seguinte, ele prevê uma premiação ao gestor que promove o desenvolvimento social com o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Para mim, eu já usei isso em várias fundamentações, é a maior prova de que o desenvolvimento social é, sim, um dos objetivos da gestão fiscal responsável. E os números, eles não negam, né? Eu queria citar aqui, eu tenho uma planilha que eu atualizo sempre, mas do ano passado eu não coloquei. Eu tenho os gastos comparando de 2000, ano da Lei de Responsabilidade Fiscal, com 2018. Assistência social teve um ganho real de 558%. Previdência do regime geral, 141%. A saúde, 94%. Ganho real, acima da inflação. O trabalho, 282%. A educação, 205%. E neste mesmo período, a receita corrente líquida subiu apenas 82%. Então, essa é a maior prova de que é possível, sim, com responsabilidade fiscal, haver um aumento dos gastos sociais. Agora, obviamente, isso tem que caber dentro da capacidade de arrecadação daquele ente da federação. Um outro aspecto que eu também queria aproveitar e fazer uma tréplica aqui ao que foi dito pelo conselheiro Valdeci, o Tribunal de Contas da União, ele tem enfrentamentos, sim, no campo fiscal, e enfrentamentos bastante pesados. Eu mesma fiz uma representação contra o presidente do CNJ, que também era a presidente do Supremo, em 2006, em relação ao limite de pessoal, a distribuição entre os tribunais do Judiciário, representei contra o Procurador-Geral da República, em mudanças ali do MP-DFT. Então, os órgãos do Judiciário e do Ministério Público da União também fazem enorme pressão em relação à questão fiscal, demandam, mas nós temos um quadro próprio de pessoal. Eu nunca sofri nenhuma retaliação, nunca fui removida de nenhuma unidade, nunca saí da minha cadeira porque representei contra uma resolução do CNJ ou um decreto para atender o Ministério Público da União. Então, a gente enfrenta, e em termos de contingenciamento, é um enfrentamento permanente contra os poderes da União, que tem a sua força, tem peso político, né? Mas o que eu acho importante são os tribunais, ainda que a deliberação seja contrária, mas que os auditores tenham efetivamente independência para que eles possam fazer a defesa da lei de responsabilidade fiscal, né? E isso não acontece em vários entes da federação. Eles não têm a independência de um quadro próprio com condições de funcionarem num sistema de elo forte, né? A força do TCU em especial, o fato de eu ter um chefe auditor e que não vai me retalhar se eu faço uma representação que eventualmente cause algum dissabor, e causa muito dissabor. Então, esse é um ponto que eu queria frisar aqui, que, sem dúvida, o desafio
da próxima década, nós não vamos enfrentar com o perfil de pessoal que temos hoje nos TCEs. Nós não vamos conseguir dar uma resposta que a sociedade, que a crise nos impõe. Então, esse é um apelo que eu faço, né, aos tribunais de contas que eles observem a simetria constitucional. O Tribunal de Contas é o único órgão que a Constituição exige um quadro próprio de pessoal, fora aqueles órgãos da magistratura e do Ministério Público. Portanto, é inaceitável que 32 anos após a Constituição, nós temos tribunais aí com cargos comissionados chefiando fiscalização de obras públicas. Assim, isso é fingir que faz controle, porque não se faz controle nessas bases. Um outro ponto que eu também queria ressaltar é que esta crise, ela expõe os aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal que nós não conseguimos trilhar nesses 20 anos. E eu destacaria a contabilidade de custo, não é? E também os mecanismos de monitoramento para a avaliação da eficiência alocativa. Eu digo isso porque, neste momento, nós estamos numa luta tentando emplacar que uma plataforma federal seja considerada para a aplicação dos recursos federais alocados em Covid. Não é? Isso, eu não precisaria estar em lutas no Congresso para que a gente tivesse uma norma que dissesse expressamente, já era para o Poder Executivo ter adotado essas medidas. Esse ano a União vai aplicar 147 bilhões no orçamento da saúde. 75% desses recursos são descentralizados. Nós temos 5.500 municípios, 26 estados e 6.600 organizações da sociedade civil que atuam na área da saúde. É uma fantasia achar que nós vamos avaliar a eficiência na alocação do recurso federal se nós não tivermos ferramentas para esse monitoramento. Nenhum órgão federal sabe como esses recursos serão aplicados esse ano, e muito menos como foram aplicados 81 bilhões que a União alocou em saúde em 2019. Então, esse é um apelo, eu peço apoio de outras entidades para que nós tenhamos, e essa plataforma será referência para a própria aplicação dos recursos dos estados e dos municípios. Não dá para a gente obrigar que eles adotem o Comprasnet, mas os conselheiros, auditores, procuradores vão poder avaliar nessa base quanto que é um respirador nesta plataforma e comparar aquilo que foi adquirido com os recursos próprios. Acho que isso seria um grande avanço, e esse é um ponto que ainda está adormecido na Lei de Responsabilidade Fiscal e que a gente precisa dar um salto, porque a eficiência é essencial neste momento. Obrigado, Luciene. Nós agradecemos também os comentários de Auricélio Costa, Matheus Lacerda, Antônio Flávio, doutora Deila Maia, nossa colega, procuradora de contas do Ministério Público de Contas do Pará, o Sérgio e o Domingos Augusto também. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pela sua participação. Nós temos atualmente mais de 1.200 pessoas, são mais de 200 comentários. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui nessa live da Ampicom. Para nós terminarmos a nossa discussão hoje, eu gostaria de saber dos nossos participantes o que eles acham que vai ser da Lei de Responsabilidade Fiscal após essa pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que o Estado está precisando fazer muitos gastos para amenizar os impactos econômicos dessa pandemia, dessa crise, e fica a questão, será que a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda vai ser um instrumento útil e necessário para a gestão pública após a pandemia? Gostaria de ouvir brevemente o comentário dos nossos 4 expositores. Começar por quem? Pode ser por você, Luciene.
Bom, então, fazendo as minhas considerações finais, eu gostaria de, inicialmente, agradecer a Ampicom por esse convite, me sinto muito honrada. Eu faço um agradecimento também ao Júlio pelo elogio público, que me emociona. Eu queria cumprimentar também, eu não posso esquecer, da Selene e do Zé Roberto Afonso, que foram 2 especialistas em finanças públicas que idealizaram esse texto tão bem sistematizado da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cumprimento, em nome do Gil Castelo Branco, a sociedade civil, que faz um trabalho extremamente importante e nos ajuda diariamente a fazer a fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho certeza que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela será muito mais assim, agida após a pandemia. Não tenhamos dúvidas de que a crise ela se estenderá, a parte fiscal. Nós já vínhamos desde 2014 a União, e isso é um simbolismo muito grande, a União iniciando seu déficit primário, começa com 20 bilhões e chegou a 160 bilhões em 2016. Então, já vínhamos com algumas iniciativas de fortalecer ainda mais a Lei de Responsabilidade Fiscal, os instrumentos de monitoramento para avaliação da eficiência na alocação dos recursos públicos serão cada vez mais necessários, porque nós vamos enfrentar aí uma contração econômica, e isso vai fazer com que leve um tempo para que a gente venha a ter crescimento do PIB. O mundo está em crise. Se a crise de 2009 nos abalou, nós não tenhamos dúvida de que esta crise ela vai se perpetuar por algum tempo. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal será para enrijecer ainda mais e criar os mecanismos. Mas, se esta mudança não for feita por uma mudança paralela, né, dos tribunais de contas, do funcionamento deles, em especial do órgão de auditoria, a gente vai chegar daqui a 10 anos numa crise muito pior. E aí eu tenho receio que a gente vire uma Argentina, enfim, uma outra economia aí que certamente nenhum de nós almeja. Em 2009, eu tive a oportunidade de fazer um texto para o senador Tasso Gereissati. Eu e Selene e Zé Roberto Afonso elaboramos o texto do PLS 229. Ele foi apresentado e o Zé sempre dizia: Luciene, façamos o texto e vamos aguardar a crise. A crise chegou no ano passado, a gente conseguiu alguns avanços em algumas propostas, mas a pandemia chegou. E em pandemia, a gente não pode pensar em algumas medidas que inviabilize as ações de saúde. Então, o momento é de fazer enfrentamento da pandemia, mas é importante que a gente foque nas ações fiscais para as outras despesas. Então, esses aumentos excêntricos, porque eu só posso qualificar assim, de Ministério Público, de Judiciário, no âmbito dos estados, com aumentos de pagamentos retroativos de 240 mil, de conselheiros que ganham em determinados estados 94 mil reais, 75 mil reais, isso é inaceitável num cenário de crise em que a União vai ter que se endividar e socorrer estados. Isso significa que aquele conselheiro lá de Mato Grosso que ganha 94 mil, ele impõe um ônus para o resto do país e para áreas que estão sofrendo muito e que não têm recurso para salvar vidas. Então, é importante, sim, que a gente foque para conter essas excentricidades de despesa de outras áreas que não seja a saúde
e a segurança pública. Bom, eu gostaria de cumprimentar o nosso mediador e também a todos os participantes por esse importante debate que marca os 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitíssimo obrigada a todos. Obrigado, Luciene. Eu vou passar a palavra agora à doutora Milene. Eu gostaria de encerrar a minha apresentação dizendo que foi uma honra participar desse debate tão seleto, né? Doutor Júlio, uma figura emblemática e inspiradora para o controle externo. Conselheiro Valdeci Pascoal, né? Um grande professor, estudei em seus livros para passar no concurso de conselheiro substituta, no caso, né? E Luciene também, uma grande inspiração aí para todos os auditores de controle externo. Eu vejo a fala da Luciene muito emocionada, mas muito bem colocada e posicionada neste momento que a gente vive. De fato, não tem como a gente falar num fortalecimento da gestão pública, num aprimoramento, na profissionalização da gestão pública, sem antes discutir uma questão que, às vezes, é tão sensível, né, quanto é o desenho dos tribunais de contas. De fato, a gente precisa fortalecer, né, garantir a autonomia a todos os agentes que atuam no controle, auditores de controle externo, procuradores de contas, conselheiros substitutos, conselheiros, né, ou seja, todos que fazem o controle externo na prática. E essa discussão, embora seja sensível, ela precisa ser travada, por mais que, às vezes, ela incomode um pouco, né, porque mexe com algumas suscetibilidades, uma discussão honesta, uma honestidade intelectual, ela, de fato, precisa ser trabalhada. Me preocupam muito os posicionamentos adotados pelo STF nos últimos tempos, que tem reduzido muitas atribuições e tentado mitigar a atuação dos tribunais de contas. Eu acho que isso é resultado de um cansaço, de um esgarçamento do que tem sido aplicado, de como temos colocado em prática. Claro que temos aí inúmeros bons exemplos de atuação, inúmeras ilhas de excelência, mas para que a gente possa, de fato, falar num controle forte, efetivo, coeso, coerente, não basta a gente ter ilhas, né, de excelência, a gente precisa ter a excelência como um todo, como regra, né, e não apenas como exemplo separado. Então, muito bem colocado as falas da Luciene, porque quem faz o fortalecimento são as pessoas que compõem o controle externo, né? O controle externo em si é uma abstração, é quem veste a camisa e está ali no dia a dia, que precisa realmente ser fortalecido cada uma das suas atuações, e a gente precisa realmente desse fortalecimento. E eu acho que nesse momento de crise que a gente tem enfrentado agora, e com certeza iremos entrar numa crise muito preocupante daqui para frente, a Lei de Responsabilidade Fiscal e os instrumentos que ela estabelece precisam ser aplicados e implementados com muita sabedoria, porque é claro que a gente não quer engessar a atuação do gestor, mas agora mesmo, mais do que nunca, precisamos de um controle aí efetivo, de modo que a gente possa atuar ao lado do gestor, orientando, né, para que o recurso seja gasto com eficiência, com efetividade realmente na aplicação do recurso, que a gente institua uma cultura aí de maior profissionalização na administração pública, que a gente rediscuta os nossos quadros de pessoal, que a gente priorize, né, uma estrutura que realmente atenda às nossas necessidades, que a administração pública não seja necessariamente utilizada, às vezes, como um cabide de empregos para servidores comissionados, de modo que a gente tem um inchaço da máquina pública e, paradoxalmente, uma perda de eficiência que é tão prejudicial quanto a própria corrupção no desvio de recurso público. Então, nesse sentido, a transparência, o controle, o planejamento agora, nesse momento de crise, que são instrumentos que a RLF traz, eles são fundamentais para que a gente realmente possa sair dessa crise com um aprendizado, com um lastro de conhecimento mais importante para que a gente realmente alcance aí uma efetividade maior na aplicação de políticas públicas, na aplicação de políticas econômicas, e que todos nós possamos realmente fazer o nosso melhor. É isso, obrigada a todos, obrigada pelo convite mais uma vez pela Ampicom, brilhante iniciativa, e muito obrigada também a todos que nos ouviram, e a gente continua à disposição para esse debate. Obrigada.
Obrigado, conselheira Milene. Eu passo agora a palavra ao conselheiro Valdecir Pascoal. E o tempo acabou passando bem rápido, né? Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer a Ampicom, ao presidente Stephenson, pelo convite. Foi uma honra participar desse debate, como eu já falei aqui, nesse dia histórico para a LRF e histórico também em nossas vidas. Agradecer aos colegas, a querida Luciene, quem eu admiro pela inteligência, pela capacidade de trabalho, o dinamismo que ela tem, o conhecimento da área de finanças públicas, é uma parceira. Temos divergências respeitosas, claro, mas muito mais convergências. Essa tréplica e réplica iria avançar, mas vamos deixar isso para um próximo debate, Luciene. Eu queria também agradecer a Júlio, sempre com uma deferência, com uma lhaneza no trato. Tive o privilégio de, como presidente da Tricom, conviver com ele como presidente da Ampicom e Luciene também na NTC na ocasião. E foram momentos de muito mais convergência, e quando havia divergência, sempre foi com transparência, com confiança e lealdade. E sou também um admirador do trabalho de Júlio Marcelo. E de Milene também, essa figura que se agregou agora ao sistema, na diretoria da Tricom, e vem trabalhando, dando a sua qualificação, a sua sensibilidade social, para que a Tricom continue aí, sob a liderança do presidente Fábio, lutando para fortalecer o controle externo. Então, para mim, foi uma honra. Quero agradecer a todos vocês e parabéns, Ampicom, por essa iniciativa. E amanhã sei que tem uma outra live muito importante com a Heloísa Helena, com o Ismar, com a Hélida e... esqueci agora o nome do outro, me lembrem aí. Mas certamente vai dar continuidade. E Paulo Cury, meu querido amigo Paulo Cury, fraterno, que eu admiro muito, que vai também trazer luzes, certamente, para esse debate da LRF. Sobre a questão da pandemia, esse é o desafio imediato da LRF nesse momento. Como os tribunais de contas, como o Poder Judiciário, como o controle vai poder equilibrar direito à vida, dignidade da pessoa, saúde, com o princípio da responsabilidade fiscal. A própria LRF já prevê exceções expressas no artigo 65, no artigo 66, no artigo 30, de flexibilização para situações excepcionais de emergência como essa que a gente vive. Só que é necessário que o próprio Supremo Tribunal Federal, algumas questões, não havia previsão. Esse contexto de pandemia é mais ou menos parecido com aquele contexto do Código Civil Napoleônico, de 1804, em que o Código se parecia perfeito e 10 anos depois desse Código ser aprovado, um juiz francês escreveu um artigo chamado A Revolta dos Fatos contra o Código. O dinamismo social acaba necessitando interpretações novas ou mudança legislativa. No caso, não precisa mudar. A LRF traz por si própria as situações excepcionais que o controle vai ter que aplicar e é possível interpretar, como o Supremo Tribunal já fez, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, e também tanto em relação à questão da dívida pública, quando suspendeu alguns contratos de dívida pública de estados e municípios perante a União, como também em relação à questão agora recente dos artigos 14 da renúncia de receitas, do 16 e do 17 de geração de despesas continuadas. Uma interpretação conforme, é preciso interpretar a LRF à luz do ordenamento jurídico e no contexto atual é preciso ponderar bem no caso concreto os princípios da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e, sobretudo, o que repercute no direito fundamental à vida. Esse é um grande desafio e que isso não pareça um cheque em branco, nem um salvo-conduto. O controle precisa estar atento, tribunais de contas, auditoria, Ministério Público e julgamento, de olho nas compras, na transparência, na impessoalidade e na motivação robusta, que ela tem que ser mais robusta nesse tempo, dada a flexibilidade em nome do direito à vida. Esse é um desafio dos mais importantes da LRF. No segundo momento, voltar a tratar das reformas. Me parece que uma mudança, como vem trazendo a lei, o PLP 149/2019, a lei Mossueto, ela precisa reforçar a questão da despesa com o pessoal, do inativo, do pensionista, do imposto de renda, dos convênios, talvez até tratar de uma recalibragem, talvez seja necessária uma recalibragem de percentuais, mas com muito cuidado, tipo um joguinho de pega-varetas,
para não mexer na essência da lei de responsabilidade fiscal. E nesse momento que estivermos discutindo em condições normais, fora da pandemia, pensar numa grande concertação. Me parece que a lei traz, fala até em premiação para gestores. Eu não gosto muito de controle e premiar, sempre fui contra. O julgamento regular das contas é que é a premiação. Mas poderíamos inverter uma lógica, por exemplo, por que não dar mecanismos, estímulos para cumprimento espontâneo da lei? Por exemplo, aqueles entes federativos que cumprem os principais indicadores fiscais teriam plus no FPE, teriam plus no FPM e nas transferências voluntárias. Não só deixar de receber, como existe hoje. Como pensarmos em instrumentos para fazer com que o gestor sinta-se também, fora a responsabilidade natural que tem, estimulado a cumprir, porque ele vai ter um bônus que vai trazer mais recursos ainda para as políticas públicas no âmbito do seu município, do seu estado e da própria União. Então, essa nova concertação nacional, à luz do que houve na Espanha com o Pacto de Moncloa, à luz do que houve aqui na LRF em 2000, com o controle, com o Promoex, todo mundo envolvido com a gestão, seminários, discussão, reuniões de parametrização, de uniformização. Isso é muito importante, que a gente vista novamente essa camisa da responsabilidade fiscal. Eu tenho uma posição ainda otimista em relação à lei. Eu acho que naqueles 4 pilares da lei, planejamento, transparência, controle da despesa e da dívida, nós estamos melhores hoje, não obstante a crise que assola muitos estados e centenas de municípios, milhares de municípios, a situação é ainda melhor do que quando se iniciou a lei. Esse é o maior indicador. Nós tínhamos estados que gastavam 120% da receita. Hoje, extrapola, pessoal, alguns deles. Mas muitos estão ali numa zona cinzenta de relativo cumprimento dos indicadores fiscais. Então, melhoramos em relação a quase tudo. E uma palavra final, em relação, para concluir essa minha fala, é dizer que a responsabilidade fiscal se insere naqueles grandes desafios, né? Da estabilização monetária, também, que a gente não pode descuidar da inflação, da questão do combate à corrupção e da inclusão social, de reduzir desigualdades. Mas, sobretudo, com o compromisso nosso com a democracia. O Brasil vive um momento desafiador em relação às contas públicas, em relação à saúde, em relação ao cidadão, mas é preciso fazermos aqui uma profissão de fé. E o controle é filho da democracia. E a gente não pode esmorecer em relação a esse valor que é universal, que é um avanço civilizatório, e a gente tem que regar a cada dia. Controle, não existe controle sem democracia, nem democracia sem controle, uma vida de mão dupla. Então, façamos a nossa profissão de fé na LRF, uma boa governança pública, mas, sobretudo, na democracia brasileira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, conselheiro Valdecir Pascoal. Eu passo agora a palavra ao doutor Júlio Marcelo de Oliveira para suas considerações finais. Rapaz, falar depois aí do que vocês falaram e depois do que o Valdecir falou, estão já completo. Queria, mais uma vez, Stephenson, excelente a sua iniciativa de fazer essa live hoje, a de amanhã também, com 4 nomes brilhantes, né, pessoas que a gente admira muito, a Érida, a Heloísa Helena, o Paulo Cury, né, foi colega do MP e hoje é um grande conselheiro do TCE de Rondônia, e o Ismar Viana, que também é uma figura brilhante aí dos auditores de controle externo. A gente não cansa de ler e assistir as falas dele e achá-lo uma pessoa cada vez mais brilhante, cada vez mais dominando, né, assim, com a vivência e com o conhecimento científico dele, esse tema do controle externo. Obrigado a você, Stanley, pela elegância da sua mediação, pela qualidade das perguntas, pela forma como você organizou. Eu sou muito otimista em relação ao futuro do país, né? A gente vive em crise, a gente está passando por uma crise sanitária, uma crise econômica profunda, talvez a maior da nossa história, uma crise política, né, evidente, as tensões políticas que estão se manifestando na sociedade brasileira, uma crise fiscal dos entes da União,
E, mesmo assim, como bem apontou o Valdeci, a gente avançou muito, em muitos aspectos. A gente podia estar muito melhor, tem muito mais para fazer, mas a gente avançou. A gente não pode esquecer que esse país hoje é muito melhor do que ele era há 30 anos atrás, em muitos aspectos. A LRF ela não vai ser menos importante agora, eu acho que ela é tão importante quanto, e vai ser mais importante ainda na reconstrução econômica do país no pós-pandemia, né? Estados e municípios tiveram queda de arrecadação brutal. Vejam como ser responsável não é gastar dentro, não é só gastar dentro do limite, mas abaixo do limite. Não é ali no limite, como se o limite fosse o ponto de chegada, como falou a Helene. Os estados e municípios que tinham uma margem, que gastavam menos do que o limite, têm uma margem para amortecimento de choques econômicos quando você tem um ciclo recessivo. Então, o ideal é gastar abaixo desse limite, está estabelecido na lei. Mas ter essa cultura de que responsabilidade fiscal não é austeridade. Responsabilidade fiscal é pensar no futuro. Você pode ter uma expansão fiscal, um aumento do endividamento, um aumento do gasto público de forma responsável, né? Medindo os resultados, tomando cuidado para não sair do controle, alcançando o objetivo pretendido e depois reconduzindo o ente a uma situação de equilíbrio novamente. Então, expansão, endividamento, expansão do gasto, tudo pode ser feito com o paradigma da responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal não é austeridade, não é mesquinharia. A lei é uma lei do bem-estar social. É uma lei que, se observada, garante a capacidade dos entes, né, dos estados, municípios e da União de investir em saúde, de investir em educação, de investir em segurança pública. Os órgãos de controle acho que serão muito importantes. Já são agora, nesse momento da pandemia, uma série de propostas aí que a Luciane colocou para dar transparência nestes mais de 100 bilhões de reais que a União está entregando aos estados e municípios para gastos em saúde. Esse dinheiro hoje não tem transparência adequada. Por que não ter um sistema nacional em que todo o gasto de saúde é registrado pelo município, pelo estado? Imagine que essa transparência de cada um serviria de apoio para a tomada de decisão de todos os outros. Se eu sei quanto o prefeito do município vizinho está gastando com material médico hospitalar, eu já tenho uma referência importante. Se eu sou um governador, vou comprar um aparelho de tomografia, saber quanto foi o gasto de Goiás, do Mato Grosso, São Paulo, Rio, ajuda a balizar o meu gasto, ajuda a fazer uma melhor negociação. Então, a transparência de cada um apoia a gestão de todos. Seria fantástico. A gente vai conseguir colocar isso em alguma lei complementar, em alguma medida normativa brasileira, para que esse gasto da União, com dinheiro, né, repassado pela União, pelos estados e municípios, possa ter essa transparência. É importante a atuação agora dos órgãos de controle na pandemia. A gente está ouvindo notícias aí de compra de respirador em loja de vinho, respiradores falsificados por empresa fundada por um rapaz de 19 anos que nunca tinha vendido nada para ninguém. E, de repente, nessas crises, os oportunistas aparecem. Tem que ter muito cuidado, os órgãos de controle têm que estar de olho. Eu tenho certeza que eles estão todos se mobilizando, né, fazendo forças-tarefa, criando mecanismos de acompanhamento para tentar dar conta deste momento tão difícil, né? É um desafio para o gestor e é um desafio para os órgãos de controle também. E para o futuro, acho que a administração pública, como disse a Milene, vai ter que passar por uma reforma conceitual, forma de atuação, profissionalização dos servidores públicos na administração e nos órgãos de controle, onde não tem. É muito grave saber que tem tribunais de contas, que tem auditorias que ainda não estão 100% profissionalizadas, conduzidas por servidores que não são do quadro efetivo de auditores concursados. O auditor concursado é fundamental, assim como na Receita Federal, todo auditor é concursado, né? Não tem nenhum comissionado de fora fazendo auditoria fiscal em nenhuma empresa brasileira.
nenhum gestor também deveria ser auditado por alguém que não é um auditor de controle externo concursado. Acho que isso é básico, é fundamental para a garantia dos direitos dos próprios gestores, né? Para a garantia da integridade do próprio sistema. Acho que essa bandeira é necessária e válida. Enfim, está aqui hoje, né, um membro do Ministério Público de Contas, uma conselheira substituta, um conselheiro, uma auditora, do nível, né, da história de Luciane Pereira. É uma amostra da sinergia, né, que essas 4 carreiras podem produzir em favor do engrandecimento do controle externo, uma feliz iniciativa da Ampicom. Amanhã tem mais, a composição também tem esse equilíbrio, com 4 pessoas também que são da minha maior admiração. Eu acho que o Brasil, apesar de todas as dificuldades, né, quando a gente encontra no dia a dia do trabalho com pessoas tão vocacionadas para a coisa pública, pessoas tão dedicadas, pessoas que fazem da sua vida uma doação mesmo ao serviço público, a gente tem esperança, a gente renova a esperança, né? A Luciane falou também aqui do Gil Castelo Branco, eu quero também fazer minha homenagem aqui ao controle social. Acho que o controle social é um parceiro fundamental para o controle externo. Ele tem capacidade de estar nos municípios de uma forma que nem o Tribunal de Contas vai ter, né? O olhar do cidadão no município, em parceria com o Tribunal de Contas, tem uma capacidade de potencializar o resultado do controle fantástico. E, nível federal, o trabalho que o Gil faz no Contas Abertas é um trabalho que ninguém faz, que merece todo o reconhecimento da sociedade, precisa ser reconhecido e fortalecido. Obrigado a todos, um beijo a todos. Stanley, um abraço especial a você, que é um grande talento aí da nossa carreira de procuradores e que tem um futuro brilhante pela frente. Um abraço. Obrigado, Júlio, obrigado pelas palavras gentis a mim. Pessoalmente, também gostaria de dizer que para mim foi uma grande honra participar desse debate histórico. Agradeço a Ampicom pelo privilégio de poder discutir com pessoas tão qualificadas do controle externo. E, em nome da Ampicom, gostaria de agradecer a cada um dos nossos debatedores pela exposição das suas ideias, pela clareza, pela profundidade com que abordaram os temas aqui tratados. E eu gostaria também de agradecer, em nome da Ampicom, a você que se conectou conosco. Nós ficamos muito felizes com a sua participação, seus comentários, sua presença até esse momento de encerramento, e gostaríamos de convidá-lo para amanhã, 17h30, nossa live também, celebração aos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a presença de um time muito qualificado, Hélida Graziani, Heloísa Helena, Paulo Cury, Ismar Viana, e o nosso colega José Gustavo Ataíde na mediação dos debates. Esperamos você amanhã, num horário diferente do de hoje, às 17h30, e mais uma vez agradecemos a todos pela participação, presença, em especial aos nossos debatedores. Uma boa noite a todos, fiquem bem e vamos seguir as orientações de saúde.